Olá, pessoal. A aula de hoje vai ser sobre MMC, mínimo múltiplo comum. MMC, como eu já disse, significa mínimo múltiplo comum. Encontrar um MMC é basicamente encontrar o menor múltiplo a todos os números, que no caso a gente vai trabalhar com pelo menos dois números. Uma das formas que a gente pode calcular um MMC é pela listagem dos múltiplos. No exemplo 1, ele pede qual é o MMC de 15 e 25. Quando nós fazemos a listagem dos números, nós colocamos em sequência os múltiplos de determinado número. No caso, aqui, nós vamos fazer a listagem dos múltiplos de 15, que são eles: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, e entre outros. Dos múltiplos de 25, nós temos 25, 50, 100, 125, 150 e entre outros. Como o próprio nome já diz, mínimo múltiplo comum, nós queremos o menor múltiplo comum entre eles. E, de acordo com essa sequência que a gente faz, quando vamos fazer a comparação, podemos observar que o 75 é o menor múltiplo comum entre esses dois termos, que é o 15 e 25. É, Em ambos, a lista é grande, dos múltiplos, certo? E tem dois em comum, que é o 75 e o 150. Porém, nós vamos utilizar apenas o menor múltiplo comum entre eles, que no caso seria o 75. No exemplo 2, ele pede o MMC de 3 e 4. Novamente, a gente vai fazer a listagem dos múltiplos. No caso do 3, nós temos o 3, que é ele mesmo, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24, entre outros. No 4, na lista do 4, nós temos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e entre outros. Essa lista é infinita. Novamente, nós podemos observar que existem comum, dois termos comuns é, que estão na lista dos múltiplos, que é o 12 e 24. Só para fixar, lembrem-se que é o menor múltiplo comum entre eles, que no caso aqui nós temos duas opções, que é o 12 e 24. E como bem sabemos, o 12 é menor dos termos, dependendo da quantidade de números que a gente está calculando, ou também do tamanho do número, pode se tornar uma lista muito extensa. Ela só é viável quando são números pequenos, mas quando o número é muito grande, ela acaba se tornando obsoleta, pois vai acabar atrapalhando o cálculo, vai acabar atrapalhando o nosso cálculo, e assim vai dificultar a vida de quem está calculando. E na matemática é interessante a gente procurar um caminho mais fácil. A gente seguir a sequência. A gente divide por 2 até onde der. Quando não for mais possível fazer a divisão por 2, nós vamos ver se será possível a divisão pelo próximo número da sequência dos números primos. 3, 5, 7, 13 e assim vai. No caso do exemplo que estamos trabalhando, 24 e 12, os dois são números pares. Então, os dois podem ser divisíveis por 2. Então, a gente faz a divisão de 24 por 2, que é 12. Fazemos a divisão de 12 por 2, que é 6. E assim obtemos novamente dois números pares. Então, é viável que a gente faça a divisão por 2 novamente. Observem que os dois números poderiam ser divisíveis por 3. Só que a gente só pode fazer essa divisão quando não for mais possível fazer a divisão por o número 2. Como não é o caso, a gente faz a divisão novamente. 12 dividido para 2 é 6 e 6 dividido para 2 é 3. Aqui podemos observar que apenas o número 6 é par
e o 3 é ímpar, é um número primo. Ou seja, ele só vai ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, fazemos a divisão unicamente do 6 e repetimos o 3. Então, aqui vai ficar 6 dividido por 2, que é 3, e baixamos o segundo 3. Vai ficar aqui a divisão de 3 e 3. Ó, ambos os números são primos, então só podem ser divisíveis por 1 ou por ele mesmo. Então, vamos fazer a divisão aqui por 3. Fazendo a divisão de 3 por 3, o resultado é 1. E fazendo a divisão de 3 por 3, o resultado é 1. Essa é a primeira parte da fatoração. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos pegar esses números que a gente fez a divisão, que no caso o 2 se repetiu 3 vezes e o 3 utilizamos uma única vez. Após fazermos a sequência, vamos fazer a multiplicação desses termos. Ó, que no caso seria basicamente 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 3 nós obtemos o número 24. Então, o MMC entre 24 e 12 é o 24. Basicamente isso. Vamos continuar fazendo outros exemplos para solidificar esse. Ó, no exemplo 4, ele pede para a gente calcular o MMC de 18 e 30. Novamente, nós vamos fazer a primeira observação, que é qual? Ó, vamos observar se os números que vamos calcular eles são pares. 18 e 30, ambos são pares, então a nossa divisão obrigatoriamente começará por 2. Então, 18 dividido por 2 é 9 e 30 dividido por 2 é 15. Agora observamos que o resultado da nossa divisão são dois números ímpares. Então, não conseguimos mais fazer a divisão por 2. Então, a gente vai voltar àquela sequência. Qual o segundo número primo que nós temos na sequência? É o 3. 9 a gente consegue dividir por 3? Sim. O 15 a gente consegue dividir por 3? Sim. Então, vamos utilizar ele. 9 dividido para 3 dá 3. E 15 dividido por 3 dá 5. Aqui podemos observar que o 3 ele é divisível por 3 e o 5, como é um número primo, ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, a gente vai repetir ele e dividir na sequência. 3 dividido por 3 dá 1. E o 5 dividido por... Aí o 5, como a gente repetiu, certo? Aí vamos fazer a divisão pelo próximo número possível. 5, como é primo, só divide por 1 e por ele mesmo. Então, vai ser 5 dividido para 5 e obtemos 1 e 1. Aqui vamos repetir o processo do último exemplo. E esses números que a gente utilizou para fazer a divisão, nós vamos colocar ele abaixo e fazer a multiplicação entre eles. No caso, nós utilizamos o 2, o 3 duas vezes e o 5. Então, a nossa multiplicação vai ficar 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. E aqui, como é 3 vezes 3, a gente também poderia escrever 3 ao quadrado na nossa multiplicação. Que 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 5 é 45. E 45 vezes 2, nós podemos obter o número 90. Então, o MMC de 18 e 30 é 90. No exemplo 5, nós temos uma propriedade do MMC. Observem que o exemplo pede para que calculemos 2, 3 e 5. 2, 3 e 5, se a gente observar, eles são números primos.
E números primos eles só são divisíveis por um ou por ele mesmo. Então significa que a gente vai fazer uma divisão aqui e sempre vai ser por o próprio número. Na primeira divisão nós vamos dividir 2 por 2, que dá 1, e repetimos os outros termos. Na segunda divisão, vamos dividir por 3. Vamos dividir por 3. 3 por 3, que vai ser 1. E vamos repetir o 5. Na terceira divisão, vai ser 5 por 5. E vamos ter 1, 1 e 1. Se a gente observar bem, veremos que esse cálculo, basicamente, a gente não precisaria fazer. O que é que a gente ia fazer quando a gente tiver apenas números primos? Nós vamos basicamente fazer a multiplicação entre os termos, que no caso vai ser 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 são 6. E 3 vezes 5 são 30. Então, o MMC entre esses termos, a resposta é 30. Foquem nessa propriedade, pessoal. Se vocês chegarem numa questão e a questão pedir o MMC e todos os números forem primos, basicamente você vai fazer a multiplicação entre os termos para não perder tempo, fazendo essa divisão aqui, que só vai levar vocês à multiplicação entre os termos. Essa é uma propriedade que, se você frisar ela vai ser bem útil em provas, em questões que você acaba ganhando tempo. Então,